Olá, meus amores! Bons dias! Olha nós aqui de novo juntinhos para mais uma aula. Hoje, aula de ciências. E como nós já conhecemos o universo, já conhecemos a Via Láctea, já conhecemos o sistema solar, já conhecemos os planetas que compõem o sistema solar, nós vamos falar do nosso planeta em particular, esta maravilha aqui que é, o planeta Terra. Olha só, temos nós aqui, a Terra em nossas mãos. Pois é, vamos falar um pouquinho hoje sobre o planeta Terra, mais especificamente sobre as camadas da Terra. Olha, a Terra, esta arredondadinha aqui, dos polinhos achatados, que quando é vista do espaço é azuladinha por causa dos gases que a circulam, que a gente também vai estudar isso mais adiante, e também pela quantidade de água que tem no nosso planeta. Nós vivemos aqui na crosta terrestre ou superfície, neste solo terrestre aqui. Mas como vocês observam, ela é essa esfera aqui, achatadinha nos polos. E aí, obviamente, que aqui dentro deve ter algo. E tem, né? E é sobre esse algo que a gente vai falar. Olha, a Terra ela é dividida em três partes. A crosta ou superfície, que é essa aqui que nós vivemos, e não vivemos apenas nós. Os mares, os oceanos, as vegetações, tudo está aqui. Cerrado, enfim, está tudo aqui na crosta ou superfície. Mas além da crosta ou superfície, a Terra tem mais outras duas camadas. A camada que fica logo abaixo da superfície, que é o manto. Este manto ele é sólido, porém quente, mas dentro mesmo do miolinho da Terra tem o que nós chamamos núcleo. Vou pegar essa bola aqui para fazer a representação. É como se dentro da Terra tivesse esta bolotrinha aqui. Então, quem está aqui ó, ao redor dessa bolotrinha seria o manto, que é essa parte sólida que eu falei para vocês, e esta bolotrinha seria o centro da Terra, que é o que nós chamamos de núcleo. O núcleo ele é pastoso, é uma mistura de sólido, sendo que é pastoso, com líquido. E ele é muito quente. Gente, se o manto é quente... Não, se aqui é quente, você não queira saber o manto e o núcleo especialmente. O núcleo da Terra, essa parte que eu falei para vocês, que ela é pastosa e meio que líquida também, e que está em ebulição constante, ela é tão quente que, segundo os cientistas, chega a 6.000 graus. É muito quente. Se a gente comparar isso a uma água que a gente põe para cozer o ovo, por exemplo, a uma água em ebulição, uma água entra em ebulição a 100 graus. O centro da Terra tem 6.000 graus. Meu Deus do céu, é muito quente, viu? É muito, muito quente. Então, essas três camadas da Terra, elas estão aqui, ó. Abaixo, no caso, a superfície, e as outras duas abaixo da superfície. Agora, então, vamos retomar a superfície da Terra. Olha, aqui na superfície onde nós vivemos está as rochas, o solo, está os mares, os rios, enfim. Estamos aqui. Tudo nessa superfície. E como é que essa superfície é formada? Olha, ela é formada, primeiro ela é porosa, que é para quando a chuva cair, ela absorver esta água da chuva e a terra ficar úmida. É nesta umidade da terra que vai se manter todo o ecossistema. É baseado nesta umidade da terra de quando a chuva cai. Por isso é que ela é porosa. Porém, em alguns lugares tem rochas, tem serras, tem, enfim. Esse solo, essa formação
do solo da terra, ele está em processo contínuo. Veja, as serras, os montes, os morros, as montanhas, elas estão o tempo todo passando por um processo de transformação. E esse processo de transformação vai se transformando no solo, que é essa parte porosa, onde se planta, onde se nascem árvores, enfim. Esse processo em que o solo passa, em que essa parte rochosa do solo passa, é o seguinte, acontece da seguinte forma. Veja, o sol aquece a terra, aí depois vem a chuva e resfria, à noite em alguns pontos também. E esse processo de aquecimento e resfriamento, mesmo que não seja um processo intenso, como é o caso lá do centro da Terra, de aquecimento, de superaquecimento, ele vai fazendo com que se solte dessas montanhas, desses morros, dessas rochas, vai se soltando pedacinhos, e é esses pedacinhos que vão formando o solo. Por isso o solo está o tempo todo, está em processo contínuo de transformação, por causa desse processo de aquecimento, resfriamento. Tem também a questão do vento, o vento bate, enfim, o vento bate, a água bate, o sol bate, tudo bate nessas rochas, e elas vão soltando pedacinhos, vão soltando flepinhas, e aí vai transformando isso no solo, que nós utilizamos para as plantações e para outras coisas mais. Pois bem, e aí esse solo que a gente acabou de falar, ele é muito útil para a gente, exatamente por isso. É no solo que se aloja a água dos rios, é dessa água que nós consumimos, que os animais consomem, enfim. É essa água que o sol também vai aquecer e ela vai evaporar para depois voltar novamente em forma de chuva. É no solo onde há as florestas, que elas são como se fossem filtros para o ar que respiramos, e também é no processo de fotossíntese, que a gente vai ver também mais adiante, que acontece essa troca de gás na atmosfera, e que isso para nós é da mais extrema utilidade. É no solo onde nós plantamos, é no solo onde nós vivemos, construímos as nossas casas, as nossas vidas, é no solo onde criamos os animais, enfim. Então, esse solo, para a gente, ele é vital. Porém, ele, infelizmente, sofre muitas ameaças. E que ameaças são essas que o solo sofre? Olha, primeiro, ele sofre a ameaça do desmatamento, porque, como a gente já conversou na nossa aula de geografia, à medida em que o homem vai sentindo as necessidades, e principalmente essas necessidades modernas, ele vai devastando a natureza, o que não é legal, mas a gente sabe que acontece. Então, esse desmatamento, ele vai causar inúmeras coisas, porque além do desmatamento, geralmente, junto com ele, vem as queimadas. Nossa Senhora, aí terrível. O solo, então, vai ficar fraco, porque foi retirado as árvores de lá, e as raízes das árvores é quem seguram essa terra do solo. Sendo assim, quando chove, a terra vai escorrer, vai descer junto com a água com uma facilidade muito maior, que vai causar um outro problema, que é a erosão. Terrível. A erosão, o assoreamento e até a desertificação. Então, quando se junta o desmatamento com as queimadas, terrível. Uma outra coisa também que o solo enfrenta é a questão da poluição, aqueles lixos a céu aberto. Aquilo ali também é terrível. Da mesma forma, chove, toda a sujeira do lixo vai para onde? Para dentro dos rios, para dentro dos lagos. E é de lá que vem a água que a gente bebe. Então, são questões que a gente precisa estar o tempo todo pensando, refletindo a respeito, analisando e tentando transformá-las. Uma outra coisa que pode acontecer com o solo, nessa questão da poluição, é que quando o lixo fica ali exposto a céu aberto, ele solta, principalmente o lixo orgânico, ele solta um líquido que se chama de chorume. E como a gente já falou que o solo é poroso, esse chorume também escorre solo adentro e acaba se instalando
em um local que fica uma aguinha guardada, porque a natureza ela é perfeita. Além da água toda que ela oferece para a gente aqui por cima, aqui na superfície, ela ainda tem os lençóis de água, que é como se fosse uma economia, uma reservinha. Sabe aquela reservinha que a gente falou em matemática, que a gente sempre precisa ter? Pois é, olha como a natureza é maravilhosa. Ela também tem essa reservinha, que são os lençóis de água. E, e com esse derramamento desse chorume lá para baixo, vai poluir. Então, o que era para ser uma reservinha vai ficar poluído. Não vai dar para a gente se utilizar dela depois. Então, uma outra questão também que afeta o solo absurdamente é o uso do agrotóxico, porque ele também vai enfraquecer o solo e vai causar essa desertificação que a gente falou inicialmente. E esse agrotóxico também, quando chove, do mesmo jeito. A água o carrega junto com o solo, junto com a terrinha, para dentro dos rios. Olha só quanta coisa que a gente precisa estar o tempo todo pensando em relação. Aí você pode falar, ô Pro, mas a gente pode fazer alguma coisa? Podemos, mesmo que pouquinha, mas é de pouquinho. Se cada um fizer o seu pouquinho, esse pouquinho, quando junta, fica um muitão. Então, podemos. E uma dessas coisas é ser, o que nós já falamos em aula também, esses agentes transformadores e multiplicadores. Essas ideias, essas coisas que a gente sabe, a gente passando para os outros. Olha, fulano, cuidado, porque se o lixo ficar aqui, ele vai escorrer o chorume vai lá para o lençol d'água. O lençol d'água é a reservinha, é a economiazinha de água que a gente tem para quando falta água nos rios. Então, quando você é esse multiplicador de boas ideias, você já está ajudando. Ah, mas eu sou criança, Pro. Criança também. E principalmente porque o fato de você ser criança e você ser uma criança consciente, você vai crescer um adulto consciente. E aí imagine, se os adultos dos dias de hoje fossem conscientes, então o solo estava protegido. A nossa natureza, Nossa Senhora, estava garantida. Então, seremos nós esses agentes multiplicadores. Meus amores, façam a atividade, assistam novamente o vídeo de Pro, se for necessário, leiam e releiam os textos que estão muito bonitinhos e muito fáceis de compreender, só vai ampliar o que a Pro acabou de dizer aqui. Resolvam as atividades e me enviem, porque eu adoro recebê-las. Um beijo, meus amores, e a saudade é imensa. Ó, do tamanho do planeta, a minha saudade já está. Tchau, meus amores.